Isso aqui o que é? Do EPS, o FPI, da Universidade Federal do Piauí. Professora, a senhora quer usar a palavra, por favor? Professor Antônio Carlos, bom dia. Seus comentários, professor. Professor Antônio Carlos, da Baiana. Como eu falei a todos vocês, hoje o tema seria como preparar professores, como formar professores para o ensino da informática biomédica. E isso estaria a cargo da professora Zilma. Professor, me ouve bem? Sim, pode falar. Esse tema realmente é um tema interessante, né? É o tema que está norteando todo o nosso, né, trabalho inicial. Felizmente, a professora não vai poder estar, né? Veja, uma coisa que eu gostaria que fosse isso. Eu escolhi a professora Zilma para falar sobre isso, porque ela trabalha, coordena um centro lá em Minas Gerais, que tem já uma tradição bem sedimentada, né? Eles começaram muito antes da maioria das pessoas, os núcleos que estão sendo formados Brasil afora, e certamente ela teria uma contribuição interessante para dar, né? Mas veja, eu acho que 2 pontos que nós podíamos discutir hoje aqui. Número 1, o que é que deveria constar na formação de um professor para ensinar informática biomédica? Número 2, o que é que cada um dos núcleos que hoje estão ligados a essa SIG poderia contribuir? Mas eu não estou achando, eu aperto aqui. O que nós enfrentamos é que nem todos os núcleos possuem todas as capacidades, as capacitações para dar um curso completo que permita formar um professor para ensinar informática biomédica. A informática biomédica hoje tem... Melhorou? Eu estou falando bem próximo ao microfone, a professora no EP está dizendo que está baixo. Melhorou? Então veja, como nós não temos todas as competências para um curso completo de formação para professores que possam ensinar informática biomédica, eu acho que esse ponto a gente praticamente concorda. Raros são os núcleos que têm condição de ter todas as competências para esse tipo de ação. Mas então a pergunta é, veja, o que é que cada núcleo tem de competência que nós pudéssemos pensar, por exemplo, em oferecer um curso que pudesse ser feito em rede, envolvendo vários outros professores, mesmo que alguns no futuro dissessem, não é bem isso que eu quero fazer, eu não quero me dedicar ao ensino da informática biomédica. Mas, se nós oferecêssemos um curso com essa finalidade, e esse curso fosse em rede, aproveitando hoje os recursos de educação à distância, e principalmente aproveitando a grande capilaridade que a rede RUT tem, eu acho que nós conseguiríamos resolver isso a contento. Não fazer um curso tradicional, ou fazer um curso utilizando esses recursos que a gente tem hoje de educação à distância online, mas ainda dentro daquele modelo conteudista antigo, aquele modelo de transição, de transposição e não de transição didática. Por exemplo, professor Antônio Carlos, na sua análise, o que é que o senhor poderia contribuir na Baiana num curso de formação para professores que fossem preparados para ensinar informática biomédica? E aqui tem uma pergunta. Seria interessante, antes do curso, pensarmos um fórum para a discussão do tema?
Eu concordo perfeitamente. Inclusive, esse fórum, ele já existe, porque tem havido pouca participação. Quando nós criamos aqui esse SIG, ao mesmo tempo foi criado um portal chamado Saúde Digital. E uma das atividades nesse portal de saúde digital é a existência de um fórum, e esse fórum está ativo. Eu, inclusive, coloquei lá um trabalho de um professor da Universidade Autônoma do México, professor Mendiola. Esse curso, esse trabalho é exatamente um trabalho sobre o ensino da informática biomédica. Ele, inclusive, propõe o termo informática biomédica como o termo mais adequado hoje em dia. Mas a participação das pessoas no fórum é uma participação muito, muito, muito pífia. A maioria das pessoas não entrou, não se cadastrou, não foi lá. Realmente, a ideia era a gente ter a SIG e ter o fórum dando suporte ao trabalho da SIG nos momentos em que a SIG não está no ar, que a SIG é uma vez por mês. Né? O fórum existe, o fórum está lá. Eu posso depois repassar. E as pessoas, para se cadastrar no fórum, nós pedimos só que mande seu nome completo, o CPF e o e-mail. Ficando o CPF como login e o e-mail como senha de acesso. Né? É só encaminhar novamente, tá certo, o convite para as pessoas. Mas o fórum existe. Professor, poderia contribuir com isso? Sim, professor. O senhor me perguntou e a gente, nós aqui na Baiana, nós estamos preocupados com isso mesmo, né? Em termos de poder ajudar os professores a pensar melhor sobre esse tema. Como eu já coloquei anteriormente, nós vamos começar o nosso curso de informática em saúde, tecnólogo, estamos previstos começar no início do próximo ano, provavelmente em março. E por conta disso, nós estamos, uma primeira etapa que seria fazer um curso de inovação e empreendedorismo em saúde. Então, esse curso vai congregar os professores que estão vinculados ao núcleo o NEAD, né, o Núcleo de Educação à Distância, que é recém-criado. Como eu disse, o MEC aprovou com nota máxima agora, recentemente. E a gente vai justamente abrir esse curso, tanto para os professores, quanto para os alunos interessados. É um curso de 4 módulos, né, em torno de 20 horas, que falaria sobre isso, né? Isso nós iríamos começar já agora, né, no próximo mês de outubro. Mas como ele fecharia com o final do semestre, provas finais, tanto os professores quanto alunos, a gente então vai começar no início do próximo ano, né? Então, não sei se esse curso eu poderia depois passar para o senhor toda a programação desse curso, vai ser totalmente à distância. Não sei se poderia interessar, a gente poderia passar toda a programação para o senhor e aí ver se a gente poderia abrir para todas as pessoas interessadas no nosso SIG. O que é que o senhor acha? Eu acho muito interessante, professor. Uma iniciativa dessa, sem dúvida, com a participação de várias entidades, poderia ser um começo, né, de pontapé inicial para nós dizermos, olha, os professores que quiserem participar do esforço do ensino da informática biomédica podem começar por aqui. Né? Porque essa filosofia do trabalho em rede, eu inclusive já conversei algumas vezes com o Messino, já conversei algumas vezes com o Paulo Lopes, e eles têm um interesse muito grande em disseminar isso, até porque, se nós pensarmos com um olhar um pouco mais à frente, é exatamente também esse tipo de iniciativa, né, dentro do espírito da inovação e do empreendedorismo que o senhor mencionou,
que pode mais cedo ou mais tarde servir para ser ofertado também para os países da comunidade de língua portuguesa. E dentro de pouco vão estar bem unidos conosco, com esse novo cabo submarino que está saindo aqui do Ceará, indo lá para Luanda. E o Ceará ficando com essa situação de hub, isso para disseminar para outros locais e para agregar outras entidades e escolas universitárias e centros de pesquisa, isso seria muito bom, porque deve ser uma coisa que também tenha muita carência nos países da África, nos países de língua portuguesa. Então, veja, eu acho que seria um primeiro ponto que a gente poderia acordar aqui. Tomar como base esse curso que o professor Antônio Carlos está mencionando, discutir através do fórum, né, a proposta desse curso, né, e a partir disso aí, ver como seria a participação, né. Por exemplo, aqui na minha faculdade tem um plano de desenvolvimento docente. Todo ano eles estão oferecendo formação continuada para os docentes, etc. Insistem muito nas metodologias ativas de ensino e aprendizagem. Só que eu acho que tudo isso deveria ser feito também pensando na ótica de melhorar o letramento digital e informacional de docentes e discentes. Né? A gente ainda vê muito uso das metodologias ativas, das quais o mais famoso é o PBL, na modalidade exclusivamente presencial. E tem vários trabalhos publicados aí já mostrando como o uso das metodologias ativas de ensino e aprendizagem com os recursos de tecnologia digital da informação e das comunicações produzem efeitos e resultados, às vezes até melhores do que os feitos presencialmente. Aqui no Brasil, existem poucos grupos que trabalham com isso, mas alguns professores da área de educação à distância já descobriram isso, inclusive dão formação. O professor Manuel Moran, por exemplo, com uma professora da Bahia, que eu não estou lembrado agora o nome, Dênia, eu não me lembro do sobrenome dela, professora Dênia. Eles têm um trabalho muito interessante, oferecendo exatamente cursos para mostrar a efetividade, o custo-benefício extremamente elevado e a efetividade do uso das metodologias ativas com o apoio das tecnologias digitais da informação e das comunicações. É engraçado, o Brasil tem hoje, no ranking de países com o maior número de transações eletrônicas no mundo, o Brasil parece que ocupa o terceiro lugar. A grande parte dessas transações eletrônicas não são na área da saúde, são na área bancária. Ora, se dá certo na área bancária, por que não dá certo na área da saúde e na área da educação? Então é uma questão de decisão. Eu acho, professor, que seria muito interessante. Mas vamos ouvir outras pessoas. Por exemplo, o professor Raul Melo está aí. E depois tem o Paulo Lopes. Professor Raul, se estiver nos ouvindo e puder participar, por favor. A proposta do professor... Professor, eu queria consertar só o que eu falei. Seria esse curso está num projeto de 40 horas, né, semanais, em 8 módulos. Né? Como eu estou com ele aqui agora em formato do Prezi, e o Prezi a gente não consegue colocar aí, eu não posso nem mostrar aí, mas eu posso mandar depois para o senhor por e-mail. Está muito interessante. E é também feito pelo PROID aqui da nossa instituição. É um curso que está voltado para essa educação continuada. É o primeiro nessa área de informática em saúde. Então, veja, combinamos o seguinte, o senhor manda isso e eu me encarrego de colocar no nosso fórum e reenviamos o convite para a participação do fórum a todos os membros da SIG e a outros professores que forem indicados pelos senhores, tá certo? Eu assumo esse compromisso de colocar no fórum, o senhor manda essa apresentação no Prezi e eu disponibilizo isso no nosso fórum de discussão, que está funcionando bem. Nós temos, volto a dizer, nós temos um portal chamado Saúde Digital, que foi criado, e lá tem um fórum dedicado a esse portal. Para a gente discutir, o fórum é só sobre a educação da informática biomédica.
A gente coloca isso lá para a gente discutir pelo fórum e pensarmos, quem sabe, na oferta ou desse curso, ou na proposta de oferecer, de ter esse curso como base de um curso para a formação de professores que queiram se dedicar à informática biomédica, ao ensino da informática biomédica. Se eu concordar, nós podemos dizer assim. Concordo, sim. Ok, então. Obrigado. Professor Raul, está aí? Professora Liz, do NUEP, está por intervenção? Essa é a grande vantagem que eu vejo da integração que a rede RUT pode nos proporcionar. Porque... Professor, estou sim, eu só não estou botando meu áudio, viu? Estou no meu vídeo. Logo que o senhor possa, por favor, agradecendo sua intervenção. Professora Luciana Amorim também está. Luiz Roberto, bom dia, é o Paulo Lopes. Tudo bem? Pois não, à vontade, bom dia. Prazer receber. Bom, Luiz, assim, eu sou seu fã e trabalhamos em conjunto e tenho colocado essa questão da formação de recursos humanos para a partição digital como prioritária há alguns anos. E a gente está nessa possibilidade de trabalhar agora em conjunto. Mas me preocupa um pouco, por exemplo, na reunião de hoje, a ausência de muitas pessoas, né? E se a gente for tomar um pouco o histórico aí, o Raul até colocou, né? Houve uma mesa na SBIS e o que acontece depois, né? Então, a gente está funcionando um pouco por isso mesmo e não está conseguindo, mesmo com essa capilaridade técnica da RUT, envolver pessoas. Né? Vem um, vem outro, de vez em quando não vem, e a gente fica falando da importância, todos nós concordamos com todas as apresentações que são feitas, mas concretamente a gente não consegue se organizar, a gente não consegue dar um passo para frente, no sentido de ter, como nos Estados Unidos, um plano, um envolvimento na sociedade, ter uma ação formativa, alinhada com... parceiros que possam dar sustentação a essa ação. Então, eu estou assim, preocupado de que, mais uma vez, a gente está usando a infraestrutura, porque a gente pode estar num desses espaços e isso daqui não ir para frente. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar de uma maneira mais proativa, né, de ter ações. Né? Nós sabemos, já detectamos, pelo menos nesse grupo e em outros fóruns também, que um grande gargalo para a formação, para esse letramento digital, como você disse, é a falta de professores capacitados na área. Então, esse é um ponto, né? Lógico que a gente não pode passar para os professores, eu estava até pensando, né, nisso quando você fala de um curso de mestrado, né, para formar professores, a gente não passa a ter um curso de mestrado assim de uma hora para outra, ou ter um número muito grande de envolvidos, mesmo porque nas universidades federais não são nem professores de mestrado que são contratados, são doutores, né? E para a gente chegar a ter doutores em volume, isso leva um certo tempo. Então, eu tô pensando assim, que esse grupo lidere, mas não seja o único ator, de duas propostas. Uma, de um curso de formação, um curso rápido de atualização profissional, certificado por alguma das nossas instituições, do Ceará, da Escola Baiana, não sei, em que a gente pegue os preceptores que estão aí hoje já monitorando os nossos alunos e se atualize nos temas de saúde digital, telemedicina, informática biomédica, o que vocês acharem que é interessante. Esse é um público interessante, porque normalmente são pessoas que estão ali na universidade, mas ou nos serviços, que tem um diálogo direto, não só com a teoria, mas com a prática, e que precisam, para eles e para os alunos, para a função que eles desempenham como preceptores, adequá-los à utilização das novas tecnologias da informação, né? Os aplicativos que estão surgindo, as possibilidades de telesaúde
que surge nas instituições, desde as instituições hospitalares até as unidades básicas de saúde. Então, eu acho que esse é um público que nós deveríamos ter um empenho para fazer um curso de atualização profissional e que pode usar, sim, a infraestrutura da RUT, mas a gente teria que ter um sponsor, porque é caro, é difícil, precisa, não pode ser um trabalho voluntário, ele tem que ser um trabalho profissional, né? Tem que ter pessoas dedicadas a organizar, a manter este esforço de convocar, organizar, desenvolver, preparar material, para que essa utilização da videoconferência seja complementada por uma estrutura assíncrona de suporte a essas ações. E com isso, a gente vai monitorando quem teria interesse, né, ou mapeando um grupo de pessoas que potencialmente poderiam virar alunos de um programa de mestrado e doutorado, tá? E aí precisamos começar a encaminhar uma segunda proposta. A segunda proposta é de realmente submeter uma proposta de mestrado e doutorado em saúde digital, que seja multi-institucional, tá certo? Para que a CAPES possa credenciar esse curso e a gente, nos próximos 2 anos, ter um curso credenciado multiprofissional, que a gente possa utilizar essas tecnologias da informática da saúde, e cujo propósito seria mais um curso de mestrado e doutorado em informática de saúde, apesar de termos poucos. A proposta desse curso seria formar profissionais nas instituições públicas e particulares, estaduais ou federais, para que possam ser professores dos cursos os cursos da área de saúde, né, as faculdades da área de saúde. Aí já é uma estrutura um pouco mais, em que com essas duas ações a gente talvez esteja plantando a semente de formar alunos que têm um letramento digital, como você falou. Então, assim, sendo concreto e para até movimentar, trazer mais pessoas para essa discussão, eu acho que nós temos que começar a utilizar esses reuniões para organizar, se não essas duas propostas, outras propostas que possam atrair interlocutores, possam atrair principalmente sponsors, né, aqueles que vão financiar, né, atividades dessa natureza, tá? Professor, não estamos ouvindo. Opa, passaram a ouvir agora, né? Alô? Agora sim. Posso falar? Eu vou só responder rapidinho aqui o Paulo, em seguida lhe passa a palavra, viu? Por favor. Ok. Rapidinho. Paulo, eu acho que você tem razão. Essa área, inclusive, eu acho que ela tem todo o perfil de uma área profissionalizante, com o destaque que tem sido dado aos mestrados profissionais no Brasil, e principalmente com a aprovação relativamente recente do doutorado profissionalizante, eu acho que nós teríamos condição de oferecer esse tipo de proposta na visão de um programa de pós-graduação sensu stricto, pensando inicialmente no mestrado, mas já com o olho no doutorado. O grande problema a vencer, além desse que você coloca, que é conseguir encontrar quem é que vai ser o sponsor, quem é que vai ajudar no esforço de financiar todo esse trabalho, é também a própria legislação da CAPES, né? A CAPES tem uma legislação complicada, complexa, ela precisa que a gente a dificuldade de você conseguir atingir todos os detalhes e tal. Bom, essa discussão se seria mestrado acadêmico ou não, porque o foco no mercado, veja, não necessariamente um mestrado profissionalizante teria como foco só o mercado, né? Mas veja, isso é uma discussão que pode continuar, né? E na verdade, eu acho que cabem as duas coisas, quer dizer, você ter o mestrado, ter a pós-graduação sensu stricto, porque
nitidamente, sem você agregar o esforço da pesquisa, você não consolida as áreas que pretende atuar, mas nós temos, acho que, um trabalho um pouco mais urgente, que a gente poderia fazer até com um pouco mais de facilidade, que seria oferecer em rede um curso de especialização focado em tecnologias digitais para a área da saúde, né? Eu já tenho alguns projetos meio encaminhados, coisas aí com, digamos assim, uns 80% de um projeto pedagógico praticamente escrito, e a gente poderia começar, até porque ficar 2 anos preparando um curso de mestrado, mesmo acadêmico, né? Para depois submeter a CAPES. A CAPES não reconheceu a área de informática em saúde ainda como área de conhecimento. Quando chega lá, a gente fica com dificuldade. Vai para a medicina 2, vai para a medicina 3, vai para a medicina 1. Termina indo para a área multidisciplinar. Na área multidisciplinar, aí termina caindo na avaliação de pessoas que a gente não sabe, que não conhecem o que é informática em saúde, e aí a coisa fica muito complicada. Por isso até eu pensaria em tecnologias digitais na área da saúde, para poder ficar uma coisa mais palatável pelas pessoas da área de educação, da área de ciência da informação, porque vai haver necessidade da participação deles. E com esse foco de melhorar a competência digital realmente, e não só para quem vai ensinar informática biomédica, competência digital para os próprios docentes, né? Bom, passo a palavra agora para o professor Raul, né, que estava solicitado. Professor Raul? Professor Raul, pode falar? Ok, está ouvindo bem? Ouvindo bem, sim. Ok, então não, aí na minha intervenção, eu acho que todos esses pontos que vocês levantaram são importantes. Eu acho que, e sobretudo aí pensar no que a professora Lisa aí comenta, com relação a essa questão da complexidade do curso. Mas eu sinto falta, assim, um pouco, dessa questão de a gente estabelecer, digamos, uma meta. Eu acho que houve uma iniciativa muito boa de sua parte, que foi aquele encontro, aquela mesa redonda da SBIS, que eu, infelizmente, por questões pessoais, não pude participar, mas eu acho que aquilo é uma coisa extremamente importante. E eu me lembro que naquela época houve a proposta de que se tivesse uma espécie de levantamento, até patrocinado pela SBIS, no sentido de mapear um pouco qual seria as instituições que estariam oferecendo, digamos assim, o curso, pelo menos isso, na área médica ou na área da saúde. Pelo menos na área médica, que era talvez um dos focos nossos. E eu sinto falta, por exemplo, de uma resposta nesse sentido. Quer dizer, o que é que avançou nesse primeiro ponto? Porque eu acho que isso seria importante. Um outro ponto que eu acho que também é extremamente interessante. Então, primeiro, essa questão de metas. Quer dizer, o que a gente propõe para até o final do ano com relação a esse grupo? O que a gente propõe como produto? Até final do ano nós vamos ter isso. Então, o primeiro ponto é meta. O segundo ponto é essa questão do levantamento, porque eu acho que uma espécie de linha de base nossa seria extremamente interessante. A gente ter uma linha de base que a gente pudesse, a partir daí, caminhar. O terceiro ponto é essa questão que me preocupa um pouco, mas que é a questão das competências. A gente vai trabalhar por competências, sim ou não? Se sim, nós vamos seguir que caminhos? Pelo menos uma estrutura básica que a gente pudesse fazer. É o que já está consagrado? O que caminhos a gente vai seguir com relação a estabelecer um mínimo de competências para que sejam cumpridas para digamos assim, para a formação do estudante? E uma coisa à parte, eu gostaria de que você comentasse um pouco, e também, se fosse possível, o trabalho lá do professor Mendiola, né? E se o senhor tem um acesso a ele, que eu gostaria realmente de entrar em contato também com ele, lá do México. Muito obrigado. De nada. Pois é, veja, tudo isso que o senhor colocou, a ideia era que nós tivéssemos feito essa discussão através do fórum que foi criado, anexo ao portal Saúde Digital. Só que a participação no fórum foi pífia. Pífia. A maioria das pessoas que foram convocadas para trabalhar, para participar desse SIG,
não acessaram o portal, não acessaram o fórum. Né? Na verdade é o seguinte, um dos problemas que nós encontramos, e nesse ponto o Paulo tem muita razão, que é quando ele fala quem é que vai ser o sponsor, na realidade é o seguinte, todas as entidades brasileiras que poderiam apoiar estrutural e de forma institucional a ideia do ensino da informática biomédica, elas estão silenciosas, estão dispersas e não se comunicam. Por exemplo, a Associação Médica Brasileira. Eu conversei com o colega que está deixando a presidência agora. Ele concorda, acha que é muito importante, etc e tal, mas não adiantou muito. Eu sei que ele estava muito ocupado, estava vendo o trabalho enorme de um congresso internacional sobre medicina baseada em evidências, logo depois a eleição da ANB, aliás, lembrando a eleição da ANB até hoje. Hoje é o último dia de eleição da ANB. Os colegas médicos que estiverem aí aptos a votar, por favor, até hoje a eleição da ANB. Tem duas chapas, eu pessoalmente estou apostando na chapa da situação, chapa 1. Bom, acho também que outra instituição brasileira que deverá participar desse esforço da introdução do ensino da informática biomédica, nitidamente chama-se Conselho Federal de Medicina. Estava deixando para o final, mas vou anunciar. No fórum que houve sobre o prontuário eletrônico do paciente, eu estava lá presente, e um membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde do Conselho Federal de Medicina levantou exatamente o ponto relacionado à educação. E eu achei isso muito bom. No final da parte da manhã eu fui lá, e parabenizei o colega, que é o Simvaí, e disse, olha, Simvaí, você fez a intervenção absolutamente crítica sobre isso. E ele deu a ideia de que esse tema fosse discutido numa reunião da Câmara Técnica. E realmente, parece que a próxima reunião da Câmara Técnica, que era agora de agosto, estava muito cheia e eu, então, argumentei com ele se não seria possível colocar isso para uma discussão numa outra reunião da Câmara Técnica, e essa reunião é a do dia 17 de outubro. No dia 17 de outubro, eu estou preparando um material para passar para os membros da Câmara Técnica de Informática e Saúde do Conselho Federal de Medicina, para que a gente discuta exatamente esse problema do ensino da informática biomédica, né? Nas graduações, começando pela medicina. Né? Bom, por que o Conselho Federal de Medicina? O Conselho Federal de Medicina deve ter todo o interesse, tem todo o interesse no trabalho do ensino permanente, da educação permanente, da educação continuada. Tanto é que o Conselho Federal de Medicina está com um convênio com uma universidade portuguesa, apoiando a oferta de um doutorado em bioética. Um dos temas cruciais hoje da bioética é exatamente o uso das tecnologias digitais da informação e das comunicações na saúde. Portanto, informática em saúde, bioinformática, informática biomédica, etc. e tudo. Então, não há como o Conselho Federal de Medicina dizer que não é da alçada dele se preocupar com esse tema do ensino da informática biomédica. Dia 17 eu vou lá defender isso, né, e espero divulgar depois boas notícias. Em relação ao professor Mendiola, realmente o único contato que eu tenho com ele é dos trabalhos dele que eu tenho. Ele tem um livro sobre informática biomédica, que infelizmente eu não consegui comprar, porque o livro, para chegar aqui, o livro não é caro, mas para vir de lá para cá, o frete é abusivo. Né? E ele tem um livro sobre educação em saúde, educação médica, aliás, e esse livro eu posso passar para vocês, porque é um livro bem baratinho, porque ele é no formato de e-book. E nesse livro tem 2 capítulos sobre o ensino da informática biomédica e um sobre os aspectos de letramento digital e informacional dos profissionais da área da saúde, notadamente dos médicos. Né? Eu tenho esse livro, posso passar a referência para vocês, é baratinho, você compra pela Amazon,
no formato de e-book, e tem esses 2 capítulos muito interessantes. São um livro bem básico, e no prefácio ele diz que a ideia de lançar esse livro sobre a educação médica é porque existiam muito poucos livros na literatura sobre esse tema, educação médica, escritos em espanhol. E eu já vi referências muito boas ao professor Mendiola a partir de autores americanos, onde ele fez o fellowship dele. Ele fez o fellowship dele em informática biomédica, informática em saúde, e na Faculdade de Medicina da Universidade Autônoma do México, ele criou um departamento de informática em saúde e conseguiu introduzir o ensino da informática biomédica na graduação do curso de medicina, mas não como uma disciplinazinha isolada. São, parece que 2 semestres seguidos antes do aluno entrar no ciclo profissionalizante, digamos assim, né? Mas acho, inclusive, que é uma pessoa que num desses congressos aí, da SBIS, etc., seria interessante convidá-lo para vir. Eu estou começando a partir desse mês, ao terminar o congresso do PEP, com os colegas da diretoria da SBIS, a discussão sobre como é que vai ser o congresso da SBIS, que vai ser aqui no Ceará em 2018, e uma das propostas que eu vou fazer é tentar ver se a gente pode trazer esse professor, né? E eu tenho os trabalhos deles, e o trabalho dele que eu acho mais importante, que ele tem vários, mas eu pessoalmente acho esse que é mais importante, né? Descrevendo o que é informática biomédica e exatamente falando sobre o ensino da informática biomédica. Esse livro está no nosso fórum, esse trabalho está no nosso fórum disponibilizado para as pessoas baixarem. E isso era que essa discussão já deveria, inclusive, ter ocorrido. Agora, uma das coisas que a gente encontra isso, a adesão das pessoas, né? Essa ideia, está compreendendo, de criar um curso de capacitação de 180 horas e tudo, é uma das ideias que eu acho que a gente deveria discutir e pensar como ofertar isso. Porque, bem ou mal, o que eu vejo aqui na Faculdade de Medicina, aqui na minha realidade aqui, o que eu vejo? Diversos professores utilizando recursos de tecnologia digital da informação e das comunicações. Usando com os alunos, etc. Os alunos adoram fazer, dentro da sala de aula, jogar uma pergunta para os alunos responderem com o celular, etc. Tudo e tal. Mas, na verdade, eu não sei se isso está sendo feito dentro de um planejamento pedagógico adequado. Porque, veja, há muito tempo atrás, quando eu comecei a estudar educação à distância, eu vi um professor dizer o seguinte: é preciso a gente ter cuidado com a tecnologia para nós ficarmos naquele estágio do avanço tecnológico do atraso pedagógico. Para o aprendizado em qualquer área, e na medicina não é diferente, na saúde não é diferente, o fundamental é o planejamento pedagógico. Só a tecnologia, ela pode até servir como coisa que diverte a ponto de até atrapalhar o aprendizado. O importante é o planejamento pedagógico. E a gente poderia passar isso por um curso de capacitação que não servisse só para formar ou orientar pessoas que vão discutir como ensinar informática biomédica. E, ao mesmo tempo, conseguindo institucionalizar as coisas. O Faimer, por exemplo, é outra instituição que se dedica muito à formação na educação médica, na educação em saúde, etc. e tudo. Vai ter agora um fórum sobre a educação médica de 2 dias no Conselho Federal de Medicina. Não tem lá uma apresentação sequer sobre o uso das tecnologias digitais, das comunicações, da informação e das comunicações, como ferramenta útil para o ensino na área da saúde, do Conselho Federal de Medicina. E eu tentei falar com quem estava organizando o fórum, não conseguia, etc. Depois consegui através de outra pessoa, e ele disse: rapaz, eu não me lembrei disso, e tudo foi uma mancada, etc. e tudo. E está lá um monte de gente ligada ao Faimer, e no Faimer eu coloco alguma coisa sobre o ensino da informática biométrica, 3 ou 4 gatos pingados se interessam, e ninguém participa do fórum. Mas o fórum está aberto. Vou mandar de novo o convite para todos vocês. Nós ainda temos 10 minutos.
Luiz, e se você fechasse um pouquinho mais o fórum? Igual, vamos dizer assim, o fórum, assim como as unidades da RUT, elas funcionam como veículos, elas não são o objetivo, certo? Então, ter o fórum ou ter as salas da RUT não é um ponto agregador. Talvez o ponto agregador é ter um tema em discussão, né? Eu acho que a gente está com temas bastante abertos e não estamos tendo adesão. Então, eu acho que a gente tem assim, por bem ou mal, tá, qualquer que seja a proposta, nós temos que ter uma proposta para discutir. Ó, tipo, é igual um jogo de pôquer, né? Vou blefar aqui. Nós vamos lançar um curso de mestrado ou um curso de atualização profissional. O pessoal do Ceará caiu. Vai voltar um pouquinho. Paulo, aproveitando aí o espaço, você tem a programação dessa reunião lá do Cabo Verde? Eu tenho, Raul. Peraí, eu tenho que procurar aqui onde tem. Meus amigos, andou havendo uma queda aqui, mas voltamos. Pois não, Paulo, você pode... eu acho que a gente tem que ser assim, não tem que ser igual jogador de poker, tem que blefar para ver se acorda os outros jogadores, entendeu? Eu acho que não é bem um blefe, mas assim, tem uma proposta. Vamos então fazer uma proposta de um curso de 180 horas? Aí o termo do fórum vai ser esse. Como montar, ou qual é a estrutura de um curso de 180 horas para oferecer, quem é o público, como é que a gente movimentaria, entendeu? Eu acho que tem que lançar um tema polêmico lá no fórum, e as pessoas vão participar, vão dar a sua contribuição, e mesmo assim não é garantia de nada, né? Nós estamos aí, por exemplo, vendo aí que o governo lançou uma chamada pública sobre a questão da internet no Brasil, e há muito poucas contribuições de fato que as pessoas vão lá e contribuam. Mas assim, deixar em aberto também não é chamariz para ninguém entrar no fórum e começar a participar. E com isso, né, com as poucas contribuições que houver, a gente consegue começar a estruturar realmente uma ação, né, uma proposta que a gente possa levar ou executar a médio prazo, né? Muito bem, então vamos fazer o seguinte, vamos fechar essa proposta aqui, né? Eu, pessoalmente, sou muito simpático a essa proposta e nós pensamos em montar um curso de aperfeiçoamento com 180 horas e nós podemos fazer isso e dar essa certificação aqui pela Universidade Federal do Ceará. Nós temos aqui vários cursos e a burocracia para fazer isso ela existe, mas nós já temos um programa, dentro desse programa tem vários projetos, é preencher aqui uns formulários, e a partir daqui a gente vai para o fórum para discutir qual vai ser o teor desse curso. Eu acho que é mais do que só o teor, Luiz. Acho que a gente poderia pensar quem é o público-alvo, quem seriam os sponsors, porque assim, se também não tiver uma entidade, né, Ministério da Educação, Sociedade Brasileira de Informação, convocando, né, para participar do curso, a gente corre o risco de ofertar alguma coisa que vai ter pouca gente, né? Eu acho que essa tem que ser um outro questionamento, não só o conteúdo, mas a forma, se faremos via assíncrona, se fazemos de maneira síncrona, se é um misto entre as duas tecnologias, quais são os conteúdos, quem é o público-alvo, né, dessas coisas, como disseminar isso
Então, acho que são várias perguntas referentes a esse questionamento, né, que poderiam ser lançadas no fórum. A única coisa que eu estou propondo aqui é que a gente acorde agora que vai trabalhar esse curso. Todas essas Com coisas certeza. elas têm que ser construídas na discussão do fórum. E estabelecer um prazo. Nós vamos discutir isso no fórum dentro de 30, 60, 90 dias. E as entidades tais vão ser chamadas, né, para participar. E elas poderão participar de várias formas, inclusive dando... Eu acho que a tendência na área da saúde é que os cursos feitos em formato semipresencial, eles sempre são melhor aceitos e com menos chance de evasão, etc., do que os cursos inteiramente online, né? Mas é algo para se discutir. O que você está chamando totalmente online é totalmente assíncrono. Exatamente. Porque nós não vamos ter nesse curso a possibilidade de ter capacitação local, né? Vai ser todo no mundo virtual, mas eu acho que momentos síncronos e momentos assíncronos, né? Isso, exatamente. Os momentos síncronos, cada entidade participante participaria e falaria ou providenciaria o seu momento síncrono, né? E sempre proporciona um pouco mais de integração entre as pessoas, etc. É uma proposta, né? Em termos de infraestrutura para oferecer um curso desse, a daqui está disponível, a gente pode ajudar no que for possível. Nós damos curso aqui para 5.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Isso aqui é o trabalho que a gente faz há 10 anos, né? Agora, como eu digo, escolher bem os conteúdos e as pessoas que têm as competências para determinados conteúdos. Eu não tenho as competências para todos os conteúdos aqui, né? Tem coisas, por exemplo, Paulo, que são coisas tipicamente do seu perfil. Padrões, por exemplo, se esse tema entrar no curso, a história dos padrões, que é importantíssimo isso para a interoperabilidade, etc., e tudo isso tem a sua cara. Por exemplo, eu não tenho uma pessoa aqui que trabalhe isso. Está entendendo? Mas e tal? Inicialmente, vamos discutir isso no fórum por 60, acertamos que vamos preparar esse curso. Podemos acertar quanto tempo vamos dar para essa discussão ser feita no fórum? 30, Eu acho que a gente dias? tinha que, pelo menos, ter 2 reuniões, né, nossas aqui, para, inclusive, avaliar o que está sendo feito lá dentro do fórum. Eu acho que 60 dias é interessante, entendeu? Nós teremos que lançar uma chamada aberta, né, para participação não só dos membros do SIG, mas dos membros da Sociedade Brasileira de Informática e Saúde, Conselho Brasileiro da Medicina, usar o mailing do Conselho Federal de Medicina, ter algum contato lá no MEC em relação aos cursos da área de saúde, para fazer essa chamada de contribuição. Então, além dos 60 dias de fórum, acho que a gente teria que ter um mês aí para a gente poder ampliar a chamada. Tá bom, então fica acertado isso, fica acertado os 60 dias e fica sob a minha responsabilidade enviar uma chamada não só para os colegas, mas também para a Rede RUT já está com você aí, e para o Conselho Federal de Medicina, para a Sociedade Brasileira de Informática em Saúde, para a Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, para a lista do FAIME, esses 4 eu me responsabilizo em encaminhar. A chamada dizendo que estamos interessados na oferta desse curso, estamos organizando e montando, tá certo? A estrutura do curso e pedindo que as pessoas, quem quiser se interessar, que contribuam. Ok? Só o cuidado para que não seja uma chamada para o curso, né? Uma chamada para uma organização de um curso. Quer dizer, senão as pessoas vão querer participar e não vão querer contribuir, diferente, né? Tá certo. Fica então compreendido isso. Bom, se vocês quiserem discutir mais alguma coisa, eu faço. Eu estou aqui com os alunos que estão terminando a participação deles. Eu tenho que assinar um papel deles aqui. Me deem só 5 minutinhos, no instante eu faço. Só respondendo ao Raul, eu estou com a programação aqui
Você pode mandar para meu e-mail? Eu vou descrever ele aqui, tá? Tá. Aproveitar esse intervalo para falar com o Paulo sobre essa gravação, porque quem está transmitindo, quem está no controle do MConf aí, ele grava automaticamente e você pode depois editar. Quer dizer, todas as nossas webconferências a gente grava e disponibiliza logo no nosso AVA, dependendo do tema. Eu estou precisando de rever essas apresentações que nós tivemos desde a primeira até agora e eu não estou encontrando isso. O Paulo pode orientar como é que a gente pode ter uma maior facilidade de obter logo essas gravações, porque assim que acaba essa gravação, já pode ser automaticamente salvo no MConf. E você pega e edita, como a gente faz aqui com a nossa equipe. Paulo pode me dizer alguma coisa sobre isso? Professor, elas deveriam estar, como todas as outras gravações, elas deveriam estar no portal da RUT, no SIG. Bom, eu não verifiquei se as gravações estão ou não, mas nesse momento nós estamos com uma dificuldade que nós acabamos de perder um estagiário, né? Acabou o tempo de bolsa dele, não foi renovado pela RNP, então nós estamos redistribuindo as funções dentro da equipe da RUT. Então talvez leve um pouquinho mais de tempo para essas gravações estarem disponíveis, mas todas as gravações elas ficam disponíveis no portal da RUT, na parte de audiovisual, tá? É isso mesmo, tanto que a gente pega logo em seguida, né, a nossa equipe. Mas não é logo em seguida, leva uns dias ainda para a gente subir, porque tem que tirar, eventualmente decupar uma parte inicial e subir isso para o portal do ICD. Então, não é assim no dia seguinte, não, tá? De qualquer forma, eu vou falar com o pessoal aqui para eles darem uma atenção aí para esse SIG também, tá? Porque como nós temos vários colegas que são professores do núcleo do curso de informática em saúde aqui, e eles, por conta de estarem dando aula nesse horário, eles não conseguem estar presentes aqui comigo, e a gente iria passar para eles essas nossas discussões. Ok, eu vou falar com o Luan para ele poder subir logo e disponibilizar lá no conteúdo lá do audiovisual, tá? Da RUT. Ok, obrigado, Paulo. Nada, que isso. O Elise, eu mandei a programação, tá? Por e-mail. Paulo, você vai estar aqui na inauguração do Hospital do Subúrbio, aqui no dia 5? Não, eu estarei no Hans Dieter, que é lá em Joinville. Quem vai estar aí vai ser o Messina. A gente dividiu. O Messina, como já está mais acostumado aí com as instituições da Bahia, ele vai para aí e eu vou para Joinville fazer algo semelhante que o Messina vai fazer aí no estado, fazer lá no estado de Santa Catarina. Ótimo. Inclusive, eu gostaria de que o professor José Roberto pudesse convidar os outros colegas do nosso SIG para que pudessem estar participando ao vivo, né? Eu acho que é importante que a gente congregue um maior número de instituições nessa inauguração, né? O Hospital do Subúrbio aqui é um hospital que inclusive é considerado um hospital de referência, inclusive parece que já ganhou algum prêmio no Brasil, porque ele tem uma parceria, ele tem uma administração pública e privada, e eles estão assim com uma excelência de atendimento, mesmo sendo um hospital público, eles têm uma excelência de atendimento
não falta nada lá, não falta produto, não falta, como a gente vê em outros hospitais, que falta um curativo, que falta isso. Eles têm uma assistência de muita qualidade, parecendo hospitais de referência lá de São Paulo, né? Como muitos aí famosos. E essa inauguração vai ser importante. A Baiana pôde ajudar através da remessa para que eles tivessem uma internet de alta definição. E a gente tem assim uma parceria, como a gente ajudou o Hospital da Irmã Dulce, vamos também ajudar o Hospital do Aristide Maltês, que é um hospital de câncer também de referência aqui. Então a gente está tentando integrar os hospitais dentro da RUT, né, com internet de alta qualidade. Ok, amigos. Veja, professor, só por favor, mande isso para o meu e-mail, que a gente divulga aqui com o maior carinho, tá certo? E, bom, já são 10 horas e 7 minutos. Eu queria saber se tem alguma outra colocação que os colegas queiram fazer para a gente então encerrar a RUT de hoje, a SIG de hoje. Lembrando que o nosso acordo é que nós vamos propor um curso de aperfeiçoamento, com 180 horas. Esse curso, o conteúdo desse curso vai ser discutido através da SIG. Nós vamos envolver e propor a participação de algumas entidades, que eu nomeei já. A gente vai, então, construir esse curso colaborativamente. E eu vou reenviar o convite para as pessoas participarem do fórum, que está aberto com um dos trabalhos do professor Mendiola. Ok, então? Mais alguma colocação? Paulo quer falar finalmente? Não, Luiz. Bom, então, me despedir de vocês, agradecer pela presença de todos e vamos tocar o barco. Um abraço.